Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Nesta videoaula, eu prometo que vai ser rapidinho, nós vamos trabalhar um pouquinho com a formatação da saída da função print. Ou seja, vamos aprender algumas coisas relacionadas à função print, porque ela vai ser esses métodos que nós vamos aprender hoje vão ser muito importantes em alguns exercícios que vocês vão resolver e até mesmo no dia a dia, quando você tem que criar um programinha, mesmo que ele seja simples. Num primeiro momento pode parecer que você vai estar codificando mais, criando mais código, porém você vai perceber que conforme a necessidade do seu programa, essas formatações se tornam imprescindíveis e importantes. Vamos lá, eu estou aqui já no PyCharm. Na aula passada nós fizemos esse arquivo aqui, aula 4, certo? Onde nós fazemos aqui a impressão de uma raiz quadrada, ok? Eu vou fechar aqui a aula 4 e já deixamos preparado aqui o arquivo da aula 5, onde eu coloquei aqui apenas um print Hello World. Pois bem, eu vou apagar esse print Hello World. Nós vamos fazer aqui uso dos operadores aritméticos que nós já aprendemos para criar aqui um programa que faz o cálculo de uma média do nosso aluno, certo? Então, vou colocar aqui, ó, nota 1 vai receber o inteiro, certo? Input. E aí, vamos colocar a mensagem. Digite a nota, a primeira nota. Dois pontos, damos um espacinho, fechamos a aspas e fechamos os parênteses. Lembrando que aqui, como nós estamos utilizando agora uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado, então nós temos algumas facilidades que a IDE nos proporciona, que é complementar o nosso código, certo? Então vou colocar aqui, ó, nota 2. A nota 2 vai receber uma função inteira, ou seja, um método de conversão inteiro. Perceba que ao abrir o primeiro parênteses, o PyCharm automaticamente fecha para mim os parênteses e eu vou colocar dentro da função de conversão para inteiro um input. Então quando eu der Enter aqui, ele já vai trazer o código input e trazer para mim também já os parênteses. Eu vou colocar aqui a abertura das aspas, ele já fecha, então é por isso dinamiza a nossa digitação, certo? Então, digite a segunda nota, dois pontos, um espacinho, e vamos colocar agora só mais uma nota, nota 3, que vai receber a mesma coisa, um int, input, digite a terceira nota. Pronto. Agora nós vamos precisar criar uma quarta variável, que eu vou chamar aqui ela de média, certo? Que ela vai receber o quê? Ela vai receber a média dessas três notas que a pessoa digitar. Então agora nós temos uma operação matemática. Uma recomendação que eu deixo para vocês é que vocês sempre que vocês vão fazer um trabalho com uma operação aritmética, coloque tudo dentro de parênteses, certo? Sempre coloque toda a operação aritmética dentro de parênteses. Existe a ordem de precedência dos parênteses mais internos. Por exemplo, a operação de soma e subtração, elas são as que têm a menor precedência. Multiplicação e divisão sempre vão ser resolvidos primeiro que uma soma e uma subtração. Porém, uma potenciação, uma raiz, vai ser resolvida primeiro que uma divisão e uma multiplicação. E os parênteses vão ser resolvidos antes de qualquer coisa. Então, se eu quero somar primeiro alguns números, porque o que é uma média? A média é a soma de uma quantidade determinada de números dividida por essa mesma quantidade de números. Por exemplo, aqui eu tenho 3 notas, então eu vou receber 3 notas, nota 1, mais nota 2, mais nota 3.
E eu quero dividir por quantos? Por 3 notas. Agora, se eu deixar dessa forma, o que vai acontecer? Eu tenho aqui os parênteses dizendo que eu estou trabalhando uma operação aritmética, porém, eu tenho uma soma e uma divisão. Se eu deixar desse jeito, o PyCharm ou qualquer outro interpretador IDE que você utilize, em qualquer linguagem, vai resolver pela lei matemática primeiro essa divisão. Então, o que o usuário digitar aqui na terceira nota, ele vai dividir primeiro aqui por 3 para depois somar o restante. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as somas sejam realizadas primeiro. Então, aqui eu vou ter que utilizar um outro conjunto de parênteses. Então, eu estou agora dizendo para o Python, ó, vai somar a nota 1, nota 2 e a nota 3 primeiro, para depois dividir, ok? E aí agora é só exibir. Então eu vou colocar aqui uma função print. Vou abrir aspas aqui e vou colocar assim, ó. A média do aluno foi... Depois das aspas, põe uma vírgula e coloco média. Esse é o procedimento que nós temos feito até o prezado momento, certo? Se eu pegar aqui e mandar executar, ó, vou mandar executar. Digite a primeira nota, vou colocar lá 8. Segunda nota, 7. Terceira nota, 5. A média do aluno foi 6.666666667. Agora nós temos que começar a entender o processo de formatação. Lembra que, apesar de eu ter digitado valores inteiros, eu tenho uma divisão. E uma divisão sempre retorna um número real. Um número real é todo número que tem ou pode ter casa flutuante. Nesse caso, nós temos aqui casa flutuante e nós temos muitas casas flutuantes, certo? Então, o que nós precisamos agora é trabalhar com a formatação. Outra coisa, e se eu quisesse colocar aqui, ó, a média do aluno foi, sendo a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota. Como que eu colocaria aqui? Eu teria que fazer assim, ó, vírgula, abro aspas, sendo as notas. Aí depois eu faço o seguinte, venho aqui, vírgula, nota 1, coloco aqui uma vírgula, coloco aqui nota 2, depois vírgula, nota 3, por exemplo. E se eu quisesse colocar, por exemplo, algum tipo de comentário, alguma frase entre cada uma dessas notas, eu teria que ficar a cada vírgula antes da variável colocando novas aspas, colocando o meu texto, certo? Vamos executar aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Vou pegar aqui agora, então, vou mandar executar de novo. Digite a primeira nota, 8. Digite a segunda nota, 7. Terceira nota, 5. A média do aluno foi essa, sendo as notas 8, 7 e 5. Agora, vamos fazer uma saída formatada. O que significa isso? Significa que eu vou corrigir a saída desse número flutuante e eu posso, de uma certa forma, facilitar também a forma como eu vou escrever essa mensagem na tela. Vamos lá? Vai ser assim, ó. Eu vou apagar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar isso aqui comentado. Vou colocar aqui um comentário. Certo? Vamos aqui na linha de baixo, então, agora colocar uma nova função print. Print. Eu vou colocar lá. As notas do aluno foram. E aí eu vou colocar aqui, ó. Abrir e fechar chaves, vírgula, abro e fecho chaves, vírgula, abre e fecho chaves, vírgula, e sua média, abro e fecho chaves. E aí você deve estar se perguntando, o que são essas aberturas e fechamento de chaves? Elas são máscaras. Essas máscaras permitem que, através de uma formatação
específica que existe dentro da função print, ou seja, um método que existe na função print, eu possa fazer determinadas correções. Como que eu faço isso? Depois da aspas, fechando a minha cadeia de caracteres aqui da função print, eu vou colocar um ponto. E perceba que eu tenho vários métodos que eu posso estar utilizando dentro da função print. E o método que nós vamos colocar é o método format, ou seja, ele vai buscar essas máscaras. Então, quando eu coloco aqui, ele busca qualquer uma dessas máscaras que estão presentes. Então, vamos lá, eu vou colocar assim, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, média. Por quê? Parece que eu escrevi mais. Realmente, eu concordo, temos um pouco mais de escrita. Porém, se vocês olharem atentamente, eu coloquei aqui para cada um dessas máscaras, eu tenho o quê? Uma referência na saída formatada. Então, aqui, no lugar da primeira máscara, eu vou ter aqui exibindo a nota 1. No lugar da segunda máscara, eu vou ter aqui a exibição da nota 2, porque eu estou trabalhando na sequência. Então, essa é a primeira máscara, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. A saída aqui será exibida de acordo com a ordem que eu colocar dentro da formatação. Então, é só isso. E no caso da média, utilizando essa formatação, eu posso criar uma questão específica, que é o que? Eu venho aqui, dentro das chaves da média, eu vou colocar 2 pontos, que significa o quê? Depois do número, do primeiro número inteiro, qualquer ponto flutuante, então eu vou colocar 2 pontos, ponto. Então, esses 2 pontos significa o grupo de números inteiros, ou seja, esse número, nesse caso aqui a gente tem só o 6. Então, se eu tivesse 466, por exemplo, então o 466 não está incluído aqui na questão da formatação, porque eu coloquei 2 pontos. Mas a partir do ponto flutuante, quantas casas decimais eu quero no meu número? Vamos dizer que uma média, normalmente numa escola, é desenvolvida apenas com uma casa decimal. Então eu vou colocar aqui 1. Mas se eu quisesse colocar 2, 3, 4, eu poderia colocar quantas casas decimais eu quisesse. Mas vamos colocar uma. E para indicar que nós estamos falando explicitamente das casas flutuantes, nós vamos colocar um F de flutuante, ou de float, certo? E agora, se eu pegar aqui e mandar exibir, vamos lá, vamos mandar compilar novamente. Digite a primeira nota, 8. Segunda nota, 7. Terceira nota, 5. E a quarta nota, no caso não existe aqui, quarta nota, desculpa, a média. Veja a saída. As notas do aluno foram o 8. Ele está aqui porque no lugar dessa máscara está sendo exibido o valor da variável nota 1. Aqui, 7, porque está sendo exibido o valor da variável da nota 2, é a segunda máscara. O 5 da nota 3 e a sua média é 6,7. Perceba que o 6 está representado aqui na questão dos 2 pontos. O ponto está dizendo aqui a marcação do ponto flutuante e aqui eu digo quantos valores de decimais eu quero. Então essa é a formatação que nós utilizamos. Os 2 pontos ele vai dizer que o que retornar de inteiro, independente de quantos números sejam, estará presente na nossa saída formatada. Vai ser exibido o ponto e depois aqui esse 1F indica que eu quero uma casa decimal. Se eu colocasse aqui 2, então se eu trocar aqui esse 2F, esse 1F na verdade aqui, desculpa, por um 2F, por exemplo, e eu colocar aqui para executar, ó, perceba que eu vou ter aqui, ó, 8, vou mudar aqui os valores, 4 e 3. Perceba que agora, 8, 4 e 3, a média é 5. Porém,
ele está exibindo zeros, por quê? Porque eu estou trabalhando com uma saída formatada que exibe para mim uma quantidade de casas decimais. E como eu estou trabalhando com uma divisão real, querendo ou não, ele já iria retornar para mim um ponto flutuante. Porém, provavelmente ele retornaria um ponto flutuante somente, 1 e não 2. Mas aqui na nossa saída formatada agora, a gente colocou para ele exibir duas casas decimais. Mas você pode estar colocando aqui apenas uma casa decimal. Quando você executar, se eu colocar aqui 8, 4 e 3, ele vai trazer o 5.0, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, pratique bastante, deixe suas dúvidas nos comentários e até o nosso próximo encontro. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um abraço, fui!